Olá para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Gorgias, nascido em Leontinos, na Sicília, no ano de 485 a.C., foi discípulo de Empédocles e teve influência pitagórica, principalmente no que tange aos efeitos da música na psique. Gorgias foi um filósofo sofista, assim como Protágoras, o qual vimos no último vídeo da coleção Pensadores do Mundo, e talvez o segundo mais famoso, só perdendo para o próprio Protágoras. Gorgias era criativo, habilidoso, elegante e performático, chegando a ser teatral. Usava beleza, improvisação e objetividade na elocução. Sua poesia arrepiava os ouvintes. Sua palavra era ritmada. Qualquer mentira passava por verdade facilmente na voz e no jeito inebriante da fala de Gorgias. Esse filósofo dizia que até uma ideia absurda, mas bem dirigida, pode ganhar um debate. Ele dizia também que palavras persuasivas tinham uma força equivalente às palavras dos deuses, e o mesmo impacto da força física. Um dos grandes motivos para Gorgias utilizar o modo teatral para convencimento era porque, para ele, o que parece a mim é para mim, o que parece a ti é para ti. Ou seja, não são bons argumentos lógicos que irão te fazer pensar como eu, já que sua ideia é sua. E ele já naquele tempo percebia que as pessoas seguram suas ideias com tanta força que é muito difícil a persuasão, a não ser pela emoção e pelos sentimentos. Muito embora utilizando-se na frente do público da emoção da fala, o filósofo leontino foi um pensador lógico, ou seja, usava a coerência para dar validade a ideias e conceitos, aliando isso ao jeito performático e teatral. Ou seja, nosso personagem de hoje era um excelente artista e um pensador profundo. Gorgias era, assim como a maioria dos sofistas, um nômade. Passava de cidade em cidade ensinando e cobrando pelos ensinamentos. Além disso, ouvia questões de sua plateia sobre qualquer assunto e respondia-as sem nenhum tipo de preparo. Há quem diga que Gorgias foi um destruidor da moral, muito por conta de sua indiferença total ao moralismo. No diálogo platônico intitulado Gorgias, Cállicles, um discípulo direto de Gorgias, afirma que a moral é um empecilho que incomoda e atrapalha o homem. A submissão perante a lei não torna os homens mais felizes, muito pelo contrário, a lei tiraria direitos naturais das pessoas. Vida ética e ascética, domínio de si mesmo e justiça com os outros seria um grande erro, e o que o ser humano deveria perseguir é o engrandecimento da própria personalidade. Para Cállicles, muito provavelmente seguindo o ensino de Gorgias, existe uma oposição entre natureza e lei, na política, na moral, considerando a lei como fruto arbitrário e interesseiro, uma pura convenção, e a natureza pura como a verdadeira natureza humana, sensível, animal e instintiva. É aí que vem a minha mais forte crítica ao pensamento desses sofistas. Imagine que o direito natural, como o dos animais selvagens, onde impera a morte e os sacrifícios, fosse o que valesse para os seres humanos. Uma lei que atinge os sentimentos e o civilismo dos homens é o que garante, pelo menos na grande maioria dos casos, uma convivência pacífica em que as pessoas têm um mínimo de tranquilidade para viverem suas vidas sem a preocupação de que a qualquer momento alguém pode roubá-la ou matá-la só porque isso a convém. E saber que nada disso seria punido, porque uma lei natural diria que é cada um por si. O relativismo moral era constante no trabalho de Gorgias. Ele afirmava que uma mesma atividade pode ser boa ou ruim, dependendo de quem pratica e em que situação se encontra. Por exemplo, a virtude num escravo não equivale à virtude num estadista. É cada um na sua, e a virtude depende do contexto em que cada um está inserido. Para Gorgias, o que nos faz triunfar no mundo não são a justiça e a retidão, mas a prudência e as habilidades. Para esse sofista não existe uma forma absoluta de virtude.
Ele praticava e ensinava a arte de vencer os adversários, sendo justo ou injusto. A realidade é contraditória e trágica. O real está dilacerado pelas contradições. E o que melhor usa as contradições é o que sai vencedor. Isso, opinião minha, está milimetricamente posicionado com o direito nos dias de hoje, embora seja um péssimo pensamento. Muito embora crítico de conceitos do direito, Gorgias tinha uma noção de bem muito próxima à que grandes juristas têm atualmente. O bem seria o que satisfaz ao sentimento, ao impulso, à paixão de cada um e em cada momento, que dá origem ao bem jurídico. A retórica usada por Gorgias era para sugerir, fazer crer e persuadir os cidadãos, e a inteligência para mentir, seduzir e impressionar. A linguagem evoca a aparência. A persuasão do discurso age como por feitiço. Gorgias acreditava que seus, entre aspas, encantamentos mágicos trariam cura à psique humana, ao controlar as emoções fortes. Ainda na ideia da retórica e do bem-falar, Gorgias dizia que, assim como a visão não conhece os sons, o ouvido não conhece as cores, mas sim os sons. Quem fala expressa bem um som, mas não pode, falando, expressar uma cor ou uma experiência. Isso é importante porque, se analisarmos a questão, veremos que o sofista não acreditava na conquista de conceitos puros, ou seja, o trabalho de Sócrates, tomado pela busca desses conceitos puros, teria sido um trabalho em vão. Apesar de ser lógico e racional, para Gorgias a razão só pode iluminar situações, mas não formula regras absolutas. Uma ideia de Gorgias que acho que podemos ver presente no nosso mundo atual é a ideia da falsidade. O sofista dizia que a falsidade está em tudo e em todos. Se olharmos para os lados, veremos toda a correção nessa frase. Redes sociais repletas de felicidades falsas, relacionamentos pautados em falsidade, emoções falsas, religiosidade falsa, enfim. Se refletirmos bem sobre o mundo de hoje, constataremos realmente falsidade em todos os lugares. De Gorgias vem a aplicação do termo kairos. Kairos é o tempo como um momento oportuno, um momento favorável na vida prática. E seria a arte de colher esse tempo oportuno. Algumas religiões, como o catolicismo, utilizam o termo para defini-lo como o tempo de Deus, algo indefectível, certo, um destino que temos que aguardar, já que é o prazo divino. Em Gorgias, vemos Kairos como o saber aproveitar o momento certo, saber colher o fruto no momento em que ele está em sua melhor fase para consumo, nem verde nem maduro, mas no ponto. O filósofo leontino vê a sabedoria como fruto da prática, aperfeiçoando a capacidade de captar o momento oportuno e de agir de acordo com ele. Gorgias era nihilista, aquele que adota o não sentido ou utilidade na existência. Ele era descrente em uma razão principal para existirmos. Platão e Sócrates eram talvez os maiores críticos de Gorgias, sendo que Platão escreveu o Diálogo Gorgias, o qual citei anteriormente, e nesse livro, Platão tenta mostrar que a retórica não satisfaz as condições necessárias para que seja considerada uma técnica, sendo apenas uma habilidade perigosa tanto para o próprio orador como para o seu público, pois dá a um ignorante o poder de parecer ter mais conhecimento do que alguém que efetivamente o tem. Gorgias morreu em Larissa, na Tessália, no ano de 376 a.C. Olha só, fazendo as contas aí, Gorgias morreu com mais de 100 anos, e conta-se que até a sua morte ele teve uma vida de luxo, tendo inclusive construído um templo público para si próprio com uma estátua de ouro na porta. Para terminar o vídeo, é interessante frisar que no Encômio, um texto de Gorgias, que se encontra em estado original até hoje, o filósofo comparou o efeito da fala sobre a alma ao efeito das drogas sobre o corpo. Assim como diferentes drogas trazem à tona os diferentes humores do corpo, alguns interrompendo uma doença, outros a vida, o mesmo ocorre com as palavras. Algumas causam dor, outras alegria. Algumas provocam o medo, algumas instilam em seus ouvintes a ousadia. Outras tornam a alma muda e enfeitiçada com crenças más. Por hoje é isso, esse é o meu conhecimento sobre Gorgias, o filósofo sofista.
Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, assistam aos outros vídeos e o mais importante, use os comentários para sabermos a opinião de cada um de vocês sobre os temas tratados neste canal. Acesse nossas redes sociais pelos links na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e a todas e até o próximo vídeo.